Bom dia, meus amores! E hoje vamos iniciar aqui no nosso quarto livro, na nossa quarta apostila do último trimestre, né? Bimestre, a gente fala trimestre em nossa escola. Então hoje vamos começar a nossa primeira aula de geografia neste último livro. Ok? Então você pega aí esse livro de sua apostila de geografia e abre na página 5, porque hoje nós vamos trabalhar, conversar, pensar, compreender um pouco como vivem as pessoas aqui no nosso Brasil em dois espaços. Como elas vivem, como elas se relacionam com a tecnologia, com o trabalho e como é a sua forma de viver. Sim, estou falando do campo e da cidade. Página aí, ó, que eu te falei. Observe bem aqui essa foto. Também está na sua apostila. A gente observa aí diversas pessoas. Você percebe que cada uma delas estão aí, todas elas, cada uma está representando uma profissão? Então você percebe a presença de médico, enfermeiros, empregadas domésticas, costureiras, carteiros, pessoas que vendem refrigerante autônomas na rua, pessoas que trabalham nas fábricas, com enxadas que trabalham na agricultura, professores, policial na área da saúde, da educação, na área do comércio. Todas essas pessoas, elas habitam, elas vivem, moram, residem em um espaço na sua cidade. Na sua cidade, na minha cidade, na nossa cidade, existem dois espaços muito importantes, que é o campo e a cidade. Bem antigamente, todas as pessoas costumavam viver no campo. Então, grava bem essa palavra. Toda vez que a professora falar zona rural, eu estou falando do campo. E toda vez que eu falar na palavra urbana, zona urbana, estamos falando da cidade. Então, antes das cidades surgirem, todas as pessoas eram ruralistas. Elas habitavam muito mais nesse espaço rural, no campo, do que na cidade. Com o passar do tempo, dos anos, dos séculos, hoje a gente percebe o contrário. As cidades superlotadas, a maioria das pessoas migraram, saíram do campo e vieram morar na cidade. E vamos pensar um pouco mais sobre isso nessa aula. Então, hoje, as pessoas que ainda vivem no campo, na zona rural, elas têm um estilo de vida diferente das pessoas que moram na zona urbana, na cidade. Então vamos pensar, como vivem as pessoas no campo, na zona rural? Elas habitam em casas longe uma da outra. E qual é a principal atividade das pessoas que moram no campo, na zona rural? Duas. Ou elas plantam alimentos, ou elas plantam e cuidam de árvores, vamos dizer, de alimentos ou de produtos que a gente chama de matéria-prima, primária, para o seu consumo ou para vender para as pessoas da cidade, da zona urbana. Além de, eu falei duas, além de trabalharem ou na agricultura com plantação, elas podem também trabalhar com a criação de animais, como vacas, bois, cabras, bodes, porcos, que são os suínos. Então, essas duas grandes atividades são as principais atividades trabalhadas, desenvolvidas pelo homem do campo, pelas pessoas que vivem na zona rural. E assim eles garantem a sobrevivência deles. Já na zona urbana, na cidade,
eles têm um modo de vida diferente. Para começar, eles constroem suas casas muito próximas uma da outra, porque a quantidade de pessoas são tantas que vivem na cidade que não há mais tanto espaço para sobreviver e construírem suas casas, diferente do homem do campo. Sua casa é bem longe do seu vizinho. Aqui na cidade, nós moramos casas encostadas uma na outra. Existem pessoas que moram na mesma casa com cômodos separados, né? Existem casas que moram 3 pessoas, uma lá no fundo, uma no meio, outra na frente. Ou o contrário, constrói uma em cima da outra, e é o exemplo dos apartamentos, dos prédios. Você que mora em apartamento sabe disso, né? Então você tem um vizinho que mora na parte de cima, o vizinho que mora embaixo, o vizinho do apartamento da frente, o vizinho do apartamento do lado. E assim, cada vez mais o espaço está sendo reduzido para as pessoas da zona urbana da cidade sobreviverem. Mas as pessoas da cidade, elas também desenvolvem atividades para sobreviverem. O que elas fazem? Né? Geralmente elas trabalham ou nas fábricas, ou prestam serviços como nas escolas, no posto de saúde, nos espaços da saúde ou na segurança. Existem as pessoas que são autônomas, que não trabalham nem em fábricas ou nem prestam serviços em órgãos públicos ou privados, mas elas vivem e sobrevivem, como é o caso das pessoas que vendem na feira ou sobrevivem de camelô. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer. Como é a relação das pessoas que vivem no campo ou na cidade? Quem vive melhor? Quem você acha que precisa mais um do outro? Será que o homem do campo precisa mais das pessoas que vivem na cidade? Ou o homem da cidade precisa mais das pessoas que trabalham e vivem no campo? Na verdade, os dois precisam dos dois. Para começar, a cidade precisa dos trabalhadores do campo. Como chega o alimento na sua casa? Será que é só ir no supermercado e comprar? Para chegar até o supermercado, aconteceu um trabalho que veio lá do campo, entendeu? O homem do campo, então ele planta não só feijão, arroz, como também trabalha com a criação de animais, né? Como eu disse, de aves, de bois, vacas, suínos, caprinos. Todo esse trabalho é produzido pelo homem do campo. O homem do campo, por sua vez, além de consumir também esse material, ele envia, comercializa, ele vende para a cidade. A cidade compra, ele vende para as suas fábricas. As cidades, nas fábricas, comprando esses produtos, ele transforma os produtos, que nós chamamos de produtos primários, que vêm do campo, e ali eles fazem os secundários, eles transformam aqueles produtos. Por exemplo, olha aí no seu livro, na página 5, você verá aí a foto de um homem trabalhando numa plantação de laranja. Então, isso acontece no campo. Olhando na página 6, você vai ver que essa laranja, que esse produto primário que saiu da natureza, preparado, cuidado, plantado, colhido pelo homem que vive no campo, esse produto foi separado, foi vendido para as fábricas. Chegando na fábrica, ele é transformado. Ele chegou um produto natural, produto primário, e foi transformado, por exemplo, no suco de laranja. E você, quando vai comprar o suco de laranja, geralmente você vai até o mercado, vai na prateleira, pega lá a caixinha pronta para consumir. Mas ali já é o produto transformado. Quando ele chega na sua casa para ser consumido por você ou por sua família, pelas pessoas da cidade, ele foi comercializado, ele foi vendido. Então, tanto as pessoas da cidade precisam dos produtos que são
trabalhados, plantados, cuidados pelo homem do campo, como o homem do campo também sai da cidade para vir até a cidade comprar muitos produtos que são transformados pelas fábricas. Além disso, o homem do campo também precisa de máquinas, precisa de tecnologia que o ajuda no preparo com a terra ou no cuidado com os animais. Esses produtos ou máquinas ele consegue comprar, que é fabricado pelas pessoas nas fábricas, na cidade. E assim existe uma relação de dependência. Tanto os seres humanos que vivem na zona urbana, como os seres humanos que vivem na zona rural, um depende do trabalho do outro. Então, a ação de um completa a ação do outro. E por isso, se você voltar aqui no título do seu, na página 3, naquela primeira imagem está escrito Brasil, interdependência entre os espaços rural e urbano, porque as pessoas dependem uma da outra para a sua sobrevivência, subsistência. Eu vou deixar agora um pequeno vídeo como introdução, te explicando tudo isso que eu falei até agora e volto para completar a nossa explicação. Tudo bem? Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Vamos para a nossa aula de geografia, que tem como tema campo e cidades, espaços interligados. Há pessoas que moram na cidade, outras que moram no campo. As pessoas que moram na cidade formam a comunidade urbana e as pessoas que vivem no campo formam a comunidade rural. Na comunidade urbana, há muitas coisas em comum. Por exemplo, alguns serviços como eletricidade, água, esgoto tratados, transporte coletivos, comunicação, rede de bancos e comércios muito variados. Nas cidades, as casas ou apartamentos são construídas bem próximas umas das outras. Já na zona rural, que também é chamada de campo, é a região que fica fora da cidade. As pessoas vivem no campo, em sítios, chácaras, fazendas. E as casas da zona rural não são construídas perto uma das outras, são bem distantes. A maioria das pessoas que vivem na comunidade rural trabalham cuidando da lavoura ou do gado. As que cuidam da lavoura são chamadas de agricultores ou lavradores. Ela trabalha na terra, planta, colhe e vende os seus produtos, que é o arroz, o feijão, as frutas e os legumes. Quem cria os animais, como boi, cavalo, cabra, porco, aves, são chamados de pecuaristas. A zona rural é de fundamental importância para nossas vidas, pois nela são desenvolvidas essas atividades agropecuárias. Mas será que a zona rural necessita da cidade? E a zona urbana necessita do campo? Bom, a resposta para essas duas perguntinhas nada mais é do que um belo sim. Uma precisa da outra. A zona urbana oferece as máquinas para o trabalho no campo e serviços essenciais, como o hospital, banco e a segurança. E a zona rural oferece alimentos naturais e a matéria-prima para a produção de vários acessórios, roupas e muitos outros elementos. Bom, galerinha, e essa foi nossa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode entrar em contato com a tia, que a tia vai estar à disposição, tá bom? Beijo! Você viu?
num vídeo bem curtinho, bem ilustrativo, como as pessoas vivem nesses dois espaços, no campo e na cidade, no rural e no urbano. Viu como é o modo de vida e o que elas produzem? Muito bem. Agora, só voltando, vamos falar um pouco sobre os setores da economia. Quando a gente fala de economia, o que você pensa? O que vem na sua cabecinha? Quando se fala de economia, a gente fala de dinheiro, de venda e de compra. E o resultado disso é o lucro, certo? É o dinheiro. Então, pega a sua apostila na página 8. Vamos ver agora os setores da economia. Pegue o seu marca-texto e vamos fazer a leitura desse último parágrafo na página 8, bem do lado desse post-it que diz assim o post-it: as atividades econômicas estão agrupadas em setores, em 3 setores. Então eu vou ler agora esse parágrafo e enquanto você lê comigo, você vai destacando. Então, o título é Setores da Economia. Vamos lá. A produção, a distribuição e a comercialização, olha, 3 coisas importantes, de mercadorias ou de produtos, são resultados da interação entre o homem do campo e o homem da cidade e envolve vários trabalhadores empregados nos 3 setores da economia. Destacou? Agora você pode usar uma caneta diferente e grifar a palavra, ó. Produção, distribuição, comercialização. Tá? Quando a gente fala na produção, a gente lembra do homem do campo, que está plantando o alimento ou que está criando os animais. Quando a gente fala na distribuição, é quando o homem do campo vende e distribui para alguns espaços da cidade, como por exemplo, as indústrias, as fábricas, certo? E quando fala na distribuição, é quando a gente fala na comercialização, quando se vende para as pessoas de modo geral, até chegar à nossa casa. Vou dar outro exemplo para você. Vamos imaginar que o homem do campo está plantando algodão, tá? Então veja, primeiro setor, a produção, a plantação. Ele planta, ele cuida e ele colhe aquele algodão, distribui e depois ele passa para o segundo setor, para as fábricas. O que ela faz com aquele algodão? Ela transforma aquele produto que nós chamamos de produto primário, que é o primeiro produto, a primeira forma como ele chega da natureza. Ele transforma na fábrica e transforma, por exemplo, em tecidos. Aí as fábricas ali pegam aquele tecido, fazem roupa, chegam nas lojas e aí começa o terceiro ponto, a comercialização. Da loja, as pessoas vão até a loja, compram para poder usar o produto. Você viu que para você usar uma roupa de algodão, um tecido de algodão, envolveu 3 setores? A plantação, que é a produção, a distribuição e depois a comercialização, tá bom? Observa bem agora essa imagem. Ela também está na sua página 9. Leia as informações a seguir. O setor primário. Eu acabei de falar para você, primário são todos os produtos que são cuidados, plantados primeiro. Leia comigo aí, ó. O setor primário é formado por um conjunto de atividades econômicas normalmente desenvolvidas no campo, como a agricultura ou a pecuária que cuida dos animais, e também pode ser o extrativismo. O que seria o extrativismo? São os recursos que o homem do campo pode tirar da terra. Por exemplo, o peixe que ele pesca, pode não ser no campo, mas pode ser da praia, os pescadores tiram, pode estar tirando pedras preciosas para vender,
água, que é um produto também mineral que é extraído da natureza, então a gente chama de extrativismo, certo? Também são retirados. Então, no primeiro setor, nós temos no primeiro setor, e eu vou colocar aqui do ladinho para você. No primeiro setor, nós temos os produtos primários, que são a agricultura, a pecuária e o extrativismo. Primeiro setor. Vamos ler o segundo setor? Diz assim, ó, segundo setor, setor secundário. Fazem parte desse setor as atividades responsáveis por transformar as matérias-primas produzidas pelo setor primário em mercadorias industrializadas. Por exemplo, eu dei o exemplo da laranja até o suco da caixinha, dei o exemplo do algodão até a roupa que vestimos e vou dar o exemplo do couro de um animal, né? Depois que ele é abatido, vendido, dividido a carne, vendido nos frigoríficos, eles vendem o couro, as indústrias, fábricas pegam o couro e transformam em bolsas, em sapatos e assim passam para as lojas para ser comercializado. Outro exemplo, até chegar à nossa casa. Ok, e o setor terceiro ou terceiro setor da economia, que gera toda essa questão, essa relação aí financeira, o que acontece no terceiro setor? Vamos ler comigo? Reúne as atividades do comércio, ou seja, depois que o produto saiu do campo, foi para as fábricas, no segundo setor, foi transformado. E aí, o que acontece? No terceiro setor, ele reúne todos esses produtos transformados e repassa do comércio para a prestação de serviços, como também pessoas que trabalham não só nas lojas para vender esses produtos, também são as pessoas que fazem parte do terceiro setor, são as que trabalham nos bancos. Tanto o setor secundário e primário precisa do terceiro setor, precisa ir ao banco, fazer pagamentos, por exemplo. Hospitais, por exemplo, que atendem o homem do campo e o homem da cidade. Escolas, as repartições públicas, por exemplo, a delegacia que trabalha com a segurança, que está ali pronta para trabalhar com os dois setores anteriores e etc. Certo? Aqui não fala, mas eu vou comentar pela segunda vez a questão das pessoas que são autônomas, que elas não trabalham nem no extrativismo, nem na pecuária e nem na agricultura. Também não trabalham, não conseguem emprego às vezes nas fábricas, nem nas repartições públicas ou privadas, mas elas dão um jeito de se virarem. São as pessoas que catam o lixo para reciclagem, ou latinhas, ou plásticos. São as pessoas que trabalham também com suas vendinhas em casa, pequenos comércios. São as pessoas que trabalham com o camelô, são as pessoas que trabalham nas feiras, são outras pessoas que não têm aí uma carteira assinada e às vezes nem são reconhecidas como trabalhadores, mas dão um duro danado para sobreviverem no meio desses três setores. E é muito difícil sobreviver, certo? Muito bem. Por último, na página 9, tem uma parte muito importante que é o você sabia. Dá uma olhada aqui. Você sabia? Você percebe aí um gráfico? Nós temos aí o primeiro gráfico. E tem um cifrãozinho do dinheiro. Observa aí comigo. Ele é largo e alto, esse gráfico, e só tem um ser humano lá no topo. Nós temos aí no meio também um outro grupo que já não é tão alto, mas é largo, e temos aí 5 homenzinhos. E no último setor financeiro aí com esse cifrãozinho, só uma barrinha aí e nós temos muitas pessoas. Esse exemplo de gráfico está representando a situação econômica do nosso país. Poucos estão lá no topo financeiro, ganham muito bem e vivem financeiramente muito bem. No meio, entre esse homem rico, entre essas poucas pessoas
ricas. E o último gráfico, onde tem muita gente que trabalha e ganha pouco, nós temos aí no meio um outro pequeno grupo que não estão no topo, mas eles vivem melhor, ganham mais. Bom, vamos ler essa curiosidade do Você Sabia? Usa seu marca-texto também. Em nossa sociedade, as atividades profissionais, elas são valorizadas de modo desigual. Isso é importante você pensar na desigualdade social. Isso significa que o salário das pessoas, ela varia, ela muda conforme o trabalho que realizam e que resulta em desigualdades sociais. Poucos têm oportunidades para trabalharem e ganharem bem, e a maioria não tem tantas oportunidades, trabalham muito e ganham poucos. E tem aqueles que nem emprego fixo possuem, que eu acabei de falar com você. Tá? Façam a leitura dessas informações que eu não li aqui, para a aula não ficar muito longa. E por último, nós temos na página 10 aí um outro Você Sabia, que eu não posso deixar de ler com vocês, porque eu já citei isso aí. Tem uma imagem, olha aqui, uma imagem, vendedor ambulante de brinquedos na cidade de Londrina, no Paraná, do ano passado, de 2019. E vale lembrar que essa foto, ela está presente, essa realidade, no nosso Brasil inteiro. Vamos ler? Usa seu marca-texto também. Nem todos os trabalhadores autônomos têm qualificação acadêmica, têm estudos, como, por exemplo, os camelôs, vendedores ambulantes, guardadores de carro, entre outros. Também são considerados trabalhadores autônomos ou trabalhadores informais, que não fazem parte do primeiro, segundo e terceiro setor, ok? Aqui na página 10 tem muitas informações importantes, vai falar um pouco sobre a CLT, que é a lei que rege os salários, a relação de emprego. E por último, na página 10, eu gostaria que você também lesse e usasse o seu marca-texto. Eu não vou ler agora, porque a aula vai ficar muito longa. E tem o exercício das páginas que estão citadas no seu cronograma. Vou deixar um outro resumo pela professora Ana Paula, que ela resume muito bem os pontos bem importantes dessa aula, para que você fique bem craque e hoje, em nossa aula ao vivo, possamos comentar um pouco mais sobre esse assunto e fazermos a correção desses exercícios. Então, até daqui a pouco e um beijo no seu coração. Olá, crianças! Hoje a nossa aula é Geografia. Eu sou a professora Ana Paula e juntos vamos aprender sobre trabalho no campo e na cidade e setor econômico. Antes de começar a nossa aula, inscreva-se no canal e deixe um like. O trabalho no campo está relacionado à agricultura, pecuária e extrativismo. A agricultura é o conjunto de técnicas utilizada para cultivar a terra, para obter alimentos, bebidas, medicamentos e matéria-prima. A agricultura evoluiu muito ao longo do tempo, graças a novas tecnologias. A pecuária é uma atividade econômica voltada para a criação de animais, que são destinados à produção de alimento e matéria-prima. Assim como a agricultura, a pecuária também aprimorou suas técnicas graças à tecnologia. Já o extrativismo é a técnica de extrair recursos da natureza. Ele pode ser extrativismo vegetal, quando a extração de elementos de plantas, tais como seivas, folhas, ervas, madeiras. Pode ser extrativismo mineral, que é caracterizado pela exploração de recursos minerais como ouro, diamante, granito e a água mineral. Ou pode ser extrativismo animal, que é a pesca e caça de animais. A agroindústria
A maioria são instaladas no campo para ficar próximo às áreas de cultivo, criação ou extração de elementos que sejam necessários. Essas indústrias transformam matérias-primas em diferentes produtos. Um exemplo é transformar a cana-de-açúcar em álcool. Agora vamos aprender sobre o trabalho na cidade. Nas cidades, as principais atividades econômicas que encontramos são ligadas à prestação de serviço, como bancos, hospitais, escolas, ou ao comércio, como shoppings, supermercados, restaurantes, entre outros. Há também em muitas cidades atividades industriais, nas quais são produzidos alimentos, vestuários, eletrodomésticos e automóveis. Agora vamos falar sobre os setores econômicos. As atividades econômicas, elas podem ser divididas em 3 setores. No setor primário, são as atividades que produzem a matéria-prima, como nós vimos, o extrativismo, a pecuária e a agricultura. O setor secundário são atividades responsáveis por transformar as matérias-primas produzidas no setor primário em mercadorias industrializadas, como automóveis, casas. E o setor terciário são atividades econômicas de comércio e prestação de serviço, em que os produtos são direcionados diretamente ao consumidor. Agora que vocês já aprenderam, beijos e até a próxima aula!